Sou Débora Laxisha, professora e coordenadora da disciplina de Legislação Comercial para a Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, na modalidade à distância do consórcio CEDERJ. Hoje, no nosso quarto encontro, nós vamos falar sobre as sociedades empresariais, a formação das sociedades empresariais. Nós sabemos que se torna empresário ou se constitui uma sociedade empresária a partir do momento do registro na junta comercial. Isso quer dizer que, a partir do momento do registro no órgão competente, ela ganha personalidade jurídica. E o que quer dizer tem personalidade jurídica? Porque ela passa a ser sujeito de direito. Ela tem obrigações e deveres com a sociedade e com os sócios, naturalmente. São 5 os tipos societários que são contemplados na nossa legislação, porém, 2 tipos societários a mais que o nosso Código Civil trata, não tem personalidade jurídica. São eles a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, ela é ou quando ela está irregular, ou quando ela é uma sociedade de fato, ou seja, ela existe, mas ainda não chegou ao ponto de ser registrada, ela é chamada de sociedade de fato. E a sociedade irregular é quando um dos sócios, por exemplo, falece e essa sociedade fica irregularmente constituída até que o sócio remanescente a transforme ou numa erelia, ou ele se torne empresário individual, ou ele consiga um outro sócio para constituir aí a sociedade. E a sociedade em conta de participação é aquela sociedade onde apenas o sócio ostensivo assume as responsabilidades perante terceiros. Então, esses são os 2 tipos societários registrados no nosso ordenamento jurídico, que, porém, não possuem personalidade jurídica. Não são sujeitos de direito. Não podem, portanto, demandar juridicamente. Uma questão didática, nós vamos abordar agora a classificação dos tipos societários, dos diversos tipos societários contemplados na nossa legislação. A primeira classificação que eu gostaria de abordar com vocês é quanto ao tipo. O tipo do societário pode ser simples ou empresário. Será simples se ele tiver registrado no cartório de pessoas jurídicas e será empresário se estiver registrado na junta comercial, conforme nós falamos nas aulas anteriores. Outra classificação que os doutrinadores explicam é com relação à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Essas obrigações podem ser ilimitadas, ou seja, os sócios respondem solidariamente e subsidiariamente pela sociedade. Pode ser mista, ou seja, alguns sócios respondem ilimitadamente e outros sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais, e temos os sócios de responsabilidade limitada pelas obrigações sociais. O sócio de responsabilidade limitada, ele se obriga tão somente pela quantidade de cotas que ele adquire ou a quantidade de ações que ele subscreve. Eu digo isso porque são os 2 tipos societários de maior uso na legislação comercial e mercantil, que é a sociedade anônima e a sociedade limitada. Os outros tipos societários é que apresentam responsabilidade limitada, por exemplo, sociedade em nome coletivo, onde todos os sócios se responsabilizam integralmente pelo capital social e pela atividade social, né? Atividade econômica da sociedade. A sociedade em comandita simples também existem os sócios comanditados e os comandatários, que também têm responsabilidade limitada e ilimitada.
seja ela uma comandita por ação ou uma comandita simples. E o tipo societário que é mais usado comumente no Brasil é o tipo societário de responsabilidade limitada, a quantidade de cotas que o sócio subscreveu, ou sociedade por ação, onde o sócio se responsabiliza tão somente pela quantidade de ações que ele subscreveu. Temos também a classificação com relação ao regime de constituição e dissolução dessa sociedade. As sociedades podem ser contratuais ou estatutárias, né? Elas têm uma origem num acordo de vontades ou de uma forma institucionalizada, vamos dizer assim, em que ela constitui um estatuto. Esse é o tipo societário característico, por exemplo, da sociedade anônima, né? Muitos autores consideram isso um contrato de adesão, onde o acionista se torna sócio, né, da sociedade mediante a subscrição de determinada quantidade de ações. E a sociedade limitada, ela tem a natureza contratual, é um acordo de vontades. E é muito curioso que é um acordo de vontades, diferentemente de outros tipos contratuais, que existem dois polos, né, onde uma parte quer o contrário da outra. Por exemplo, num contrato de compra e venda, né, o comprador quer um valor alto pela mercadoria e o comprador quer um valor baixo pela mercadoria. Nós temos aí dois polos distintos. Num contrato de constituição da sociedade, todos os sócios têm um mesmo interesse, que é a constituição da sociedade. Então, finalizando, nós terminamos nosso quarto encontro aqui, ressaltando a personalidade jurídica da sociedade, né, a necessidade da personificação da sociedade e a classificação dos diversos tipos societários. Estamos à disposição no canal 0800, né, nossos tutores à distância também, bem como a plataforma do CEDERJ. Muito obrigada, até a próxima.